Agora a gente vai falar sobre fiscalização eletrônica do trânsito aqui em Blumenau com o secretário de Trânsito e Transportes, Alexandre Fernandes, que está com a gente. Secretário, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá, obrigado pelo espaço para a gente estar conversando aí com os ouvintes, com a cidade de Blumenau, sobre esses temas tão importantes aí do nosso dia a dia. Secretário, nesta semana, 2 parlamentares, o Tuca do Novo e o Alemão, anunciaram que recorreram ao Ministério Público para anular as multas aplicadas pelo sistema de controle eletrônico do trânsito aqui de Blumenau, devido a uma antiga lei que existe em Blumenau que não permite esse tipo de fiscalização. Afinal, existe alguma lei no município que não permite esse tipo de fiscalização? Então, Jorge e ouvintes da Rádio Itaberá, nós precisamos ter primeiramente compromisso e clareza com os fatos e com a verdade. Com relação à legislação de trânsito, a gente sempre fala, reforça e deixa claro para as pessoas que os municípios, eles não têm poder de legislar sobre trânsito. Legislação de trânsito é legislação federal, definida no Código de Trânsito Brasileiro e regulamentada pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Imagina se todo município legislasse sobre trânsito. Cada cidade que nós entrássemos, nós teríamos uma legislação diferente. Então, não tem condição dessas legislações serem feitas pelo município. Isso é uma regra nacional, é o primeiro ponto e o primeiro fato. Corriqueiramente, em determinados momentos, mesmo com essa inconstitucionalidade do município legislar, das câmaras de vereadores e das prefeituras legislarem sobre trânsito, há situações que são discutidas, são apresentadas nas câmaras de vereadores, aprovadas, enfim, porém todas essas legislações não têm validade e são declaradas inconstitucionais. Então, houve em 2004, houve em anos posteriores leis que foram sugeridas e apresentadas com relação a trânsito, mas posteriormente elas foram declaradas pelo judiciário inconstitucionais, que é o caso dessa lei de 2004 e de outras situações que já aconteceram no município. Inclusive, o município tinha leis vigentes no passado que diziam respeito a trânsito, que o próprio Ministério Público recomendou a revogação dessas leis, visto que elas já eram consideradas inconstitucionais pelo Judiciário, pelo Tribunal de Justiça, que é o caso dessa lei de 2004. Então, primeiro, nós precisamos ter o compromisso com a verdade, de deixar claro de que o município não legisla sobre trânsito e que essa lei de 2004, ela de fato existiu à época, mas já lá em 2004, 2005, ela foi declarada inconstitucional pelo motivo que eu falei no início e não tem validade. Então, nós precisamos deixar claro para as pessoas que o controle eletrônico de velocidade, ele faz parte de um planejamento viário para que a gente, de fato, minimize acidentes, diminua o número de sinistros, inclusive número de mortes, nesses locais que foram instalados. Lembrando que nós também não podemos escolher por conta própria os locais de instalação desses equipamentos. Isso é feito um estudo técnico muito aprofundado, para que se defina os locais de acordo com os seus fatos já ocorridos nesses locais, um estudo técnico com uma empresa especializada para que a gente possa de fato fazer essa instalação, lembrando que a intenção não é a notificação e sim salvaguardar a tranquilidade, a humanização do trânsito e a vida, mas que muitas vezes a gente só aprende quando a gente tem uma situação dessa que dói no bolso, né, Jorge? Então, por isso, alguns desses equipamentos fazem esse papel para que a gente possa, não multar, mas reduzir a velocidade. A intenção é essa. Então, só para a gente explicar, secretário, e deixar bem claro, se o município não pode legislar sobre o trânsito, como é que são feitas essas instalações, ao que o município se baseia, para fazer a instalação desses equipamentos, para determinar velocidade em determinadas vias aqui da cidade? Então, tudo isso é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro,
Todas essas especificações, obrigações, estão no Código de Trânsito Brasileiro, o qual nós devemos seguir e respeitar enquanto gestores municipais e enquanto cidadãos. A regulamentação dessa lei é feita pelo CONTRAN, que é outro órgão federal, onde descreve todas as obrigações e responsabilidades dos condutores e dos agentes fiscalizadores. Com isso, lá no Código de Trânsito Brasileiro e no CONTRAN, especifica as normativas de sinalização de trânsito, seja ela vertical ou horizontal, estruturas semafóricas, toda organização que deve acontecer nos municípios, inclusive normatiza a instalação desses equipamentos eletrônicos, que devem ser precedidos de estudos técnicos para análise das vias, análise do fluxo de pessoas, análise dos acidentes ocorridos, análise de vítimas fatais em determinados pontos e, consequentemente, a possibilidade de instalação desses equipamentos ou não, que é sempre a última instância da fiscalização de trânsito, né? Nós temos um planejamento viário na cidade, onde o município investe, o prefeito vem trabalhando muito nesse sentido, de novas obras e com calçadas, com ciclovias, com toda repavimentação asfáltica, sinalização, faixas elevadas, enfim, todas essas situações muito antes de nós retomarmos, que retomamos agora com a fiscalização eletrônica também, porque o município havia 3 anos aí que estava sem essa fiscalização, e o próprio cidadão, a própria imprensa nos cobrava muito, né, Jorge, pela necessidade de fazer com que as pessoas reduzissem a velocidade e tornasse esses pontos onde nós temos fiscalização eletrônica mais seguros. A intenção é que nós não tenhamos só esses pontos, que a gente tenha no nosso comportamento a mudança, né, e a melhoria no comportamento, para que onde não há fiscalização eletrônica, a gente ande mais devagar também. Afinal de contas, a gente está num perímetro urbano, a gente está dentro de cidade, a gente tem escolas, tem estruturas de saúde, tem crianças, tem pessoas idosas que circulam dia a dia pela cidade, e a gente precisa ter o respeito ao próximo. Então é dessa forma que funciona, né? Eu não sei por que essa discussão foi levantada dessa forma, a fim de criar falsa expectativa nas pessoas, porque aqui a gente também, a multa, a notificação é uma consequência da velocidade superior àquela permitida na via. Mas a nossa intenção é que, de fato, né, a gente possa preservar a vida, e é muito fácil fazer com que o sistema não notifique. É só andar na velocidade correta, que ninguém vai ser prejudicado e todo mundo vai ganhar com isso. O questionamento também, secretário, é com relação à fiscalização, que as placas, segundo, por exemplo, o vereador Alemão, elas estariam fora de padrão, não obedecendo o Código Brasileiro de Trânsito, né? Elas estão sobrepostas e fora de um determinado padrão que deveria obedecer, segundo o parlamentar. Infelizmente, Jorge, é mais uma situação que não procede, e nós estamos sempre à disposição para atender os vereadores, para atender a comunidade. Eu já estive na Câmara de Vereadores explicando a situação. Basta ler o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN. Nós temos, inclusive, por determinação do prefeito, muito mais sinalização do que o que é obrigatório. Esse tipo de discussão sem embasamento acaba gerando só falácias em ano de eleição, em ano de interesse político. A gente não pode brincar com a vida das pessoas, né? E nós estamos naturalmente trabalhando dentro de tudo que é obrigado. O interesse aqui é fazer com que o número de acidentes diminua, as mortes diminuam. Inclusive, nós já temos número menor de mortes no trânsito em 2023, comparando com os últimos 5 anos. Então, é isso que nós queremos, é ter um trânsito mais saudável, uma condição de segurança melhor, menos acidentes, menos vítimas fatais, e um dia a dia melhor para todos. Então, naturalmente, nós seguimos todas as regras, todas as legislações, tudo que é obrigado, para que a gente tenha a intenção, de fato, de ter
uma velocidade reduzida e não intenção de notificação. Se nós avaliarmos outros municípios, como Joinville, como Itajaí, como Balneário Camboriú, como Ituporanga, né? Todos os municípios trabalham da mesma forma, com as mesmas sistemáticas, seguindo as mesmas obrigações, né? Então, essa é a intenção. A gente precisa ter compromisso com a verdade e não com a polêmica, com o discurso fácil, porque isso faz mal para todos, isso cria falsas expectativas nas pessoas e ninguém está trabalhando para prejudicar ninguém, sim para preservar a vida. Quem tem criança, quem tem família, quem tem idosos, sabe o que eu estou falando, quem já perdeu pessoas no trânsito sabe do que eu estou falando, e a gente precisa ter respeito ao próximo. Esse clima de inverdades não leva ninguém a lugar nenhum. Secretário, então, as placas estão dentro dos padrões, na visão do senhor, e colocadas nos locais que deveriam ser colocadas. Naturalmente, dentro dos padrões, e não é na minha visão, é conforme determina a legislação e com muito mais informação do que nos é obrigado. O prefeito ainda pediu, Alexandro, secretário, coloque muito mais identificação, sinalização, do que o que é obrigação, para que as pessoas de fato possam perceber que nós estamos controlando os limites de velocidade nesses pontos onde nós temos vulnerabilidade, onde pessoas já morreram na nossa cidade. Secretário, duas são as principais queixas de condutores. Uma é controlar a velocidade em semáforos, em determinados semáforos, porque não são todos, né? Tem como melhorar essa informação dos semáforos que estão controlando a velocidade para diminuir esse tipo de reclamação? E segunda, é padronização de velocidade. As pessoas se queixam da velocidade de uma rua ser diferente de outra e que isso, segundo alguns condutores, confundem muitos motoristas. Bom, vamos lá, Jorge. Primeiramente, todos os semáforos onde há fiscalização eletrônica estão devidamente sinalizados, novamente eu repito, e muito bem sinalizados, com mais sinalização, inclusive, do que o que a legislação determina. Então, sempre há sinalização, se o semáforo ele tem a fiscalização de avanço de sinal somente, ou de velocidade também em determinados pontos. Reitero, da mesma forma como qualquer outro município. Secretário. E com relação... Alô? Oi, secretário. Só para gente entender. Como é que o condutor sabe que naquele semáforo existe um radar que está controlando a velocidade? Qual é o tipo de sinalização? Ele não era acostumado com isso, né? É uma novidade. Então, só para a gente relembrar novamente, qual é o tipo de sinalização que indica que ali tem um controlador de velocidade? Todo semáforo, já desde agosto do ano passado, quando esses equipamentos foram instalados, eles estão sinalizados com sinalização vertical, que são as placas de sinalização, né, com dois tipos de placa, conforme manda a resolução do CONTRAN, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Uma placa onde descreve a fiscalização eletrônica, está sinalizado com as palavras fiscalização eletrônica e também com a velocidade, com a placa de sinalização de velocidade, né? No caso de 50 km por hora ou de 60 km por hora, ou conforme for a situação da via. Então, essas placas estão junto à estrutura semafórica e também de forma antecipada ao semáforo, com espaçamento, para que a pessoa já identifique muito antes de chegar naquele ponto. Então, estão todos identificados com a velocidade da fiscalização e a informação de fiscalização eletrônica. E com relação, Jorge, à padronização de velocidade, mais uma vez, como eu disse no início, dentro de uma cidade existem diversos tipos de vias. Cada tipo de via com uma regulamentação por uma legislação federal, Código de Trânsito Brasileiro e resoluções que determinam suas velocidades. O município não legisla sobre trânsito e o município não determina a velocidade
nas vias municipais. Então, nós temos no município ruas com velocidade máxima permitida de 30 km por hora, de 40 km por hora, de 50, de 60, de 80. Não significa que todas essas vias estão com fiscalização eletrônica. Nós temos vias fiscalizadas só com 50 km por hora e 60 km por hora. E que já são velocidades mais do que suficientes para se andar dentro de uma cidade. E a via expressa, com velocidade de 80 km por hora, de acordo com cada característica. Então, o município não legisla sobre velocidade de via e não legisla sobre também a condição de fiscalização em todas essas vias. Nós não temos fiscalização nas vias de menor velocidade, o que não desobriga o condutor a andar naquela velocidade. Nós temos vias de 30 km por hora e de 40 km por hora que as pessoas acabam andando a 70 e não deveriam. A gente precisa respeitar mesmo sem o controle de velocidade, porque ali tem crianças, ali tem escolas, ali tem idosos e a gente precisa ter essa responsabilidade no trânsito. E quanto à padronização, né, repetindo então, nós não temos como fazer isso porque as vias têm características diferentes. Nós temos a via expressa com 80, a rua 7 com 50, eu não posso botar 80 por hora na rua 7 para padronizar com a via expressa e nem 50 por hora na via expressa, por ter uma característica diferente. Lembrando que nós temos controladores de velocidade, que controlam a velocidade máxima da via, e nós temos redutores de velocidade em determinados pontos, como, por exemplo, na República Argentina, em frente ao AG. A República Argentina, ela é uma via que pode ser, que a circulação é permitida em até 60 km por hora. Antes dos equipamentos eletrônicos, nós tínhamos pessoas circulando a 120 km por hora na República Argentina. E agora nós temos um equipamento que é um redutor de velocidade em frente ao AG, para que, mesmo com a permissão de se andar a 60 por hora na República Argentina, naquele ponto existe a necessidade da lombada eletrônica, da redução para 50, pelo número de famílias, idosos, veículos, crianças que circulam ali naquela faixa de pedestres. Então, essa é a situação também da não condição de padronização, porque não é regido pelo município. Então, a gente não pode, por mais que a verdade não seja a que a gente quer ouvir, a gente tem que falar a verdade. A gente não pode criar falsas expectativas nas pessoas por ser um ano eleitoral ou por ser um momento de outros interesses, né, Jorge? Então, padronização de velocidade também, na visão da secretaria, seria inviável. Justamente porque cada via tem a sua característica, né? Então, não há... O que nós poderíamos trabalhar é reduzir a velocidade em todos os pontos, que eu não vejo necessidade de onde é permitido andar a 60, reduzir para 50. Né? Então, essa é a situação que é colocada. Nós não temos como intervir, né, nessa questão que não é legislada por nós. E basta a gente estar no trânsito para perceber que nós temos ruas na cidade com características diferentes. Né? Ninguém quer que ande na frente da sua casa a 60 km por hora, na sua residência. Mas na residência do outro pode. Eu acho que isso é um pouco, além de injusto, de falta de respeito com o próximo. Tem alguma publicação, secretário, de um estudo em que a secretaria aplicou todas essas regras e botou esses equipamentos? Em algum lugar há um estudo aí que possa ser consultado? Porque os parlamentares também reclamam da falta de publicação de um estudo nesse sentido. Natural, o estudo é obrigatório, está disponível no portal de transparência, pela Lei de Acesso à Informação. Qualquer parlamentar que solicitar, tem prerrogativa de solicitar qualquer documento, os documentos são encaminhados, são documentos públicos. Só o estudo técnico que foi feito em Blumenau tem mais de 500 páginas, né, para que se chegasse se cumprisse todas as obrigações que eram necessárias. Então, tudo está à disposição e não só dos parlamentares, de qualquer pessoa que queira analisar, né, porque está tudo dentro da mais clara cumprimento de obrigação, dos mais claros cumprimentos de obrigações.
Obrigado, secretário, pela participação aqui na Rádio Itaberá. Obrigado, Jorge. Muito obrigado pelo espaço para poder esclarecer as pessoas, né, e fundamentar todo o trabalho que é feito no intuito, de fato, de ter um trânsito mais humano e preservar a vida. Um grande abraço, obrigado a todos. Secretário de Trânsito e Transportes de Blumenau, Alexandro Fernandes, falando com a gente sobre essa polêmica aí desses controladores de velocidade aqui em Blumenau. Parlamentares reclamam, dizem que não poderia, agora o vereador alemão me informou que as placas é que estariam de forma irregular, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. O vereador Tuca disse que existe uma lei em Blumenau que proíbe a instalação desses equipamentos. A Secretaria de Trânsito e Transportes rebate, dizendo que a lei é inconstitucional. Há também um projeto na Câmara de Vereadores do vereador Jovino Cardoso para padronizar a velocidade em 60 km por hora, né, no caso das fiscalizações por equipamentos, e a Secretaria de Trânsito e Transportes rebate, dizendo que não é possível padronizar a velocidade, porque não cabe ao município mexer aí, então, na velocidade das vias, infringindo o Código Brasileiro de Trânsito, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes.